Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. Fixação biológica de nitrogênio. Os objetivos da aula de hoje serão compreender o processo de fixação biológica de N2 através da ação do complexo enzimático nitrogenase, identificar e compreender as etapas envolvidas nessa reação e as associações simbióticas em plantas, compreender o papel da fixação de N2 e seus impactos do ponto de vista ambiental e de produtividade das culturas. E hoje nós vamos ver a fixação biológica de nitrogênio. Então, a fixação biológica de nitrogênio é outro processo de extrema importância para os organismos vivos. Nós já falamos que a fixação de nitrogênio, ela representa cerca de 90% da disponibilização de nitrogênio naquele ciclo biogeoquímico. Então, é de extrema importância esse processo biológico. E quem é que tem a capacidade de fixar nitrogênio? São exatamente as bactérias de vida livre ou as bactérias simbiontes. A maior parte dos organismos fixadores de nitrogênio, eles vivem no solo e têm vida livre. Eles não estão associados com outros organismos vivos. Mas a gente viu que existem também os simbiontes. E o número de organismos que têm essa capacidade de formar associação é a menor parte dentre esses organismos capazes de fixar. Então, a tabela 13.2, ela mostra exemplos de organismos que podem realizar a fixação de nitrogênio. Então, nós temos aqui dois grupos principais. Aqueles que conseguem fazer a fixação simbiótica, ou seja, associado com alguma planta hospedeira, e aqueles fixadores de vida livre. Então, vamos começar aqui observando alguns desses simbiontes fixadores de nitrogênio. Então, vejam que esse primeiro grupo aqui inclui o Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium e Sinorhizobium, que são conhecidos como a grande classe dos rhizóbios. Estão associados com plantas da família Fabácea, por exemplo, que são leguminosas. Mas temos outros gêneros aqui também de bactérias capazes de fixar o nitrogênio e com associação simbiótica, como o grupo aqui Frankia, Nostoc, Anabaena, Acetobacter, Azospirillum. Lembrando aqui que a gente vai falar ainda dessa associação aqui, olha, da azola, que é uma pteridófita aquática, com o grupo, com a família Anabaena, e a cana-de-açúcar com o Acetobacter. Mas temos outros exemplos também com outras plantas. Então, é importante observar que esses organismos simbióticos, eles não formam associação com qualquer grupo de plantas. Então, existem grupos específicos, porque a gente vai ver que há um reconhecimento entre a bactéria e a planta que permite essa associação. E como nós falamos anteriormente, a maior parte dessas bactérias capazes de fixar nitrogênio, elas têm vida livre. Então, e são variadas. Então, temos aqui o grupo das cianobactérias ou algas azuis, Anabaena, Calotrix, Nostoc. Outras bactérias que podem ter metabolismo aeróbico, anaeróbico facultativo, pode ser fotossintetizante ou não. Então, há uma infinidade, uma quantidade muito grande de organismos que têm essa capacidade de fixar esse nitrogênio. E a gente vai ver que tem uma importância ambiental, tem uma importância no equilíbrio dessas concentrações de compostos nitrogenados e tem uma importância também na produtividade de culturas e com impactos também, com perspectivas de utilização como processos biotecnológicos. Então, essa associação entre plantas hospedeiras e rhizóbios, como a gente já falou, existem plantas específicas com rhizóbios simbiontes bem específicos. Então, vejam que o rhizóbio,
que vai interagir com o feijoeiro não é o mesmo que vai interagir com outras plantas. Então, a gente vai ver uma diferença, isso porque tem uma rede de sinalização entre planta e micro-organismo simbionte. Então, a gente vai observar que determinada cultura vai ter exatamente um rizóbio simbionte específico. E como ocorre exatamente essa fixação de nitrogênio? O complexo da enzima nitrogenase é quem fixa o N2. É interessante a gente observar que a fixação do nitrogênio requer condições anaeróbicas. A nitrogenase, ela vai atuar em sítios de troca de energia envolvendo os elétrons. Então, ela vai atuar exatamente nesses sítios. E por que vai requerer condições anaeróbicas? Porque o oxigênio, vocês lembram lá da respiração celular, o O2 ele tem uma alta afinidade com elétrons. Então, se o oxigênio estiver presente, ele vai, na verdade, interferir aqui na atividade da nitrogenase. E de que forma? Ele vai danificar os sítios específicos de O2 e dessa forma inativa a enzima, já que a enzima, para atuar, ela precisa envolver essa troca aqui e troca de alta energia e transporte de elétrons. Mas aí a gente já viu que algumas daquelas bactérias que a gente citou na tabela anterior, a gente citou que essas bactérias elas podem ter metabolismo aeróbico também. E aí, como é que a gente pode explicar? A enzima nitrogenase ela só trabalha em ambiente de anaerobiose. E como é que a gente pode explicar isso? Como é que uma bactéria que é capaz de fixar nitrogênio usando a nitrogenase, ela pode se desenvolver em ambiente com oxigênio? Aí é que tá. O que é que a gente vai observar? Que a fixação simbionte de nitrogênio vai ocorrer em estruturas especializadas. Então, vamos para aquele exemplo que eu falei para vocês lá no início, daquela planta Azolla, que é uma pteridófita aquática, a associação dela com a cianobactéria anabaena. Então, vejam aqui a estrutura. Então, nós podemos observar aqui, até melhor, as células vegetativas. Vejam que tem várias células, e entre elas a gente tem essa estrutura aqui, que é exatamente o heterocisto. Então, vejam que a estrutura dele é diferente das células vegetativas, ele tem o quê? Paredes bem mais espessas. E qual é a característica fundamental? Essas células elas não apresentam fotossistema 2. E aí vocês lembram lá da fotossíntese, que é justamente a etapa que está relacionada com a produção de oxigênio. Então, é criada dentro da estrutura celular um ambiente sem oxigênio, para que a nitrogenase ela possa atuar especificamente nessa região. Então, essas associações simbióticas, elas podem ocorrer entre planta e organismo, e esse local onde vai ocorrer a fixação, ele vai variar. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui a planta Gunera, essa associação, essa estrutura especializada onde ocorrerá a fixação de nitrogênio, ela vai ocorrer em glândulas do caule. Nas famílias fabáceas, que são as leguminosas, e em algumas outras plantas chamadas de actinorrísicas, essa associação, o local exato onde vai ocorrer essa fixação vai ser nas raízes. E vai ter a formação de estruturas especializadas, que são os nódulos. Já nas gramíneas, pode ocorrer dessas bactérias elas serem endofíticas e estarem ancoradas à superfície das raízes ou ainda na região do apoplasto. Então, vamos pegar aqui o exemplo da cana-de-açúcar, que é uma planta C4. Então, há uma associação entre essa planta com a Cetobacter de azotróficos, a bactéria fixadora de nitrogênio.
Essa associação, como é que vai ocorrer? Essa bactéria, ela vai atuar exatamente no apoplasto dos tecidos do caule. Então, ela vai ser incorporada, né? Ela vai entrar dentro da estrutura da planta, mas ela não vai causar nenhum dano à planta. Pelo contrário, vai ocorrer essa associação, onde ela vai fixar nitrogênio. Então, ela pode suprir até 30% do nitrogênio que a planta precisa, e dessa forma pode ocorrer o quê? Uma diminuição da necessidade de fertilização com produtos nitrogenados. Então, a gente tem essa associação aqui benéfica e com perspectiva até de ser utilizadas essas bactérias na suplementação nutricional nitrogenada. Então, aqui um exemplo dessa relação simbiótica e que não envolve a formação, por exemplo, de nódulos. Já nas leguminosas, a gente observa a formação desses nódulos. Vejam aqui, ó, a formação desses nódulos e observem também a coloração. Ela é levemente rosada. E aí a gente vai observar que tem uma razão específica para isso. Então, as leguminosas, elas regulam a permeabilidade aos gases em seus nódulos. Então, já na leguminosa vai ocorrer realmente a formação desses nódulos, que são estruturas que vão ter aquelas condições adequadas para a enzima nitrogenase. E, além disso, há a presença de uma proteína que é a leg-hemoglobina. A leg-hemoglobina, ela tem alta afinidade por oxigênio. A afinidade dela é tão alta que chega a ser cerca de 10 vezes mais alta do que a afinidade da hemoglobina da cadeia beta da hemoglobina humana, por exemplo, só para vocês terem uma noção dessa comparação. Então, a leg-hemoglobina, ela tem essa alta afinidade por oxigênio. E aí, isso vai servir para quê? Ela vai formar como se fosse um tampão para o oxigênio no nódulo. Ela vai armazenar também esse oxigênio para a respiração nodular. E mais recentemente, observou-se que ela pode aumentar essa taxa de transporte de oxigênio para bactérias simbiontes e diminuir a concentração de O2 na célula infectada. Então, a célula infectada, ela realmente tem que diminuir essa concentração de O2 para não atrapalhar exatamente a atividade da nitrogenase. Então, quando a gente tem uma associação simbiótica, eu já falei para vocês que ela ocorre entre grupos específicos de plantas e grupos específicos de bactérias. Então, esse estabelecimento da simbiose requer uma troca de sinais. Então, há a presença de genes nodulinos e genes de nodulação. Então, os fatores NOD produzidos pela bactéria, eles vão atuar como sinalizadores para a simbiose. Para a formação do nódulo, estão envolvidos vários fitohormônios. Então, são produzidos, liberados e vão fazer essa regulação. Dentre os fatores NOD, nós temos aqui, olha, oligosacarídeos de lipoquitina. Então, vejam que a gente tem aqui a presença de um ácido graxo, ligada aqui a oligosacarídeos específicos. Então, eles são utilizados, né, para essa sinalização. Então, vamos observar aqui nessa figura como que acontece a formação desse nódulo, né, por exemplo, em leguminosas. Então, vejam que a gente tem aqui, olha, tecidos da raiz, e aí você tem aqui a estrutura de um pelo, naquela parte apical. Então, a presença de rizóbios aqui vai estimular o crescimento desse pelo, ó, crescimento enrolado. Então, a gente tem aqui fatores que são produzidos pelos rizóbios que vão sinalizar para a planta essas alterações aqui na sua
anatomia. Então, vai ocorrer esse crescimento e esse enrolamento. E as bactérias, elas vão se desenvolver aqui nessa região. Vejam que uma etapa posterior vai ocorrer o quê? Olha, a degradação aqui da parede celular, de forma que permita que essas bactérias elas entrem e atuem aqui, formando essa estrutura que a gente chama de canal de infecção, que é por onde as bactérias, olha, elas podem realmente entrar na estrutura celular da planta, né? A nível aqui de raiz, de pelo radicular. Então, ela vai entrar. Vejam que tem uma associação aqui com o complexo de Golgi, vai formar o quê? Vesículas que vão, na verdade, rodear aqui essas bactérias. Então, vejam que a etapa seguinte, você já tem aqui, olha, esse canal de infecção. E o que é que vai acontecer? Esses rizóbios, eles vão passar para essa região aqui e vai se fusionar. Você veja que a membrana do canal de infecção, ela vai se fusionar com a membrana celular. Nessa próxima etapa, o que é que vai acontecer? Vejam que já ocorreu, olha, a passagem para outra célula. Então, você tem a presença aqui no apoplasto e aqui via simplasto. Então, e subsequentemente, a gente observa o quê? Olha, várias células aqui, olha, já contendo exatamente esses rizóbios. E aqui vai ocorrer a formação da vesícula contendo esses rizóbios. Então, em várias células nessa região. Então, vai ocorrer a formação do que a gente chama de simbiossomo. Então, esses bacterióides, eles vão se desenvolver e vão formar estruturas parecidas com um sistema vascular. Nessas regiões infectadas, né, onde você vai ter aí as vesículas contendo os rizóbios, vai ocorrer a fixação de nitrogênio e vai ocorrer uma troca. Então, dentro desses nódulos são fixados o nitrogênio, vão passar para a planta e a planta, por sua vez, vai disponibilizar outras substâncias para o desenvolvimento dessas bactérias. Então, a gente vai ter aí uma associação simbiótica. E aqui nós vimos como esses rizóbios eles podem infectar, entrar e formar essa estrutura de nódulos. Mas exatamente onde vai ocorrer essa fixação de nitrogênio é exatamente através da atuação da enzima nitrogenase. Então, vamos observar aqui que essa enzima ela é uma enzima bem complexa. E aí a gente pode observar aqui duas estruturas principais, a proteína ferro e a proteína molibdênio-ferro. Então, são importantes aqui a presença do ferro e do molibdênio como dois nutrientes que são fundamentais para o funcionamento da enzima nitrogenase. Então, muitas vezes, a deficiência desses elementos aqui vai interferir diretamente nessa capacidade aqui de fixação de nitrogênio. Outra coisa importante para a gente observar é a presença aqui, olha, da ferrodoxina. A ferrodoxina é que vai ser o que? A doadora de elétrons para essa reação. Então, vamos ver aqui a reação. O N2, ele vai receber elétrons, H+, numa reação que consome ATP para a formação da amônia, liberação de H2 e ADP e PI. Então, vejam que é uma reação que requer grande quantidade de ATP e que requer também, olha, a ferrodoxina reduzida. Então, o que é que a gente vai observar aqui? A ferrodoxina, na sua forma reduzida, vai ser oxidada. Nesse processo, ela se oxida porque ela vai reduzir o quê? A proteína ferro, que está na sua forma oxidada, e vai se transformar na sua forma reduzida. Depois, essa proteína vai ser oxidada, reduzindo o quê? A molibdênio-ferro,
que está na sua forma oxidada e vai se transformar na sua forma reduzida. E ela que vai passar esses elétrons para quem? Para o N2. Então, o substrato da nitrogenase vai ser o N2 e o H+. E aí vai se transformar em NH3 e liberar H2. Então, nessa reação aqui, o que é que a gente observa? Que os elétrons passaram da ferrodoxina, que estava na sua forma reduzida, através de intermediários aqui no complexo da nitrogenase. Esses elétrons passaram para o N2, juntamente com H+, para formar o NH3. Então, esse é o funcionamento do complexo da enzima nitrogenase. Essa enzima, ela ainda pode catalisar outras reações, como a redução do óxido nitroso, a redução da azida, a redução do acetileno, a produção de H2 e atividade hidrolítica do ATP. Então, essa enzima ela é de extrema importância para o metabolismo. E aqui a gente termina essa parte de fixação biológica de nitrogênio.